Oi, hoje o Terra Incógnita volta com um programa que fez um certo sucesso no começo da sua trajetória, na primeira temporada do programa, que é o Quebrando a Primeira Diretriz. Há muito tempo eu não fazia um programa desses porque não me ocorreu, na verdade. Foram acontecendo muitas coisas, eu fiquei quase um ano sem gravar o programa, já há um tempo atrás. Ao retornar, comecei a falar muito dos livros novamente, porque o interesse desse canal sempre foi de falar de livros, geralmente de literatura fantástica, não publicados no Brasil, ou não publicados em português. Pode ser no Brasil ou em Portugal. Consequentemente, minha atenção sempre ficou voltada mais para a literatura. Agora, quando eu criei o Quebrando a Primeira Diretriz, né, anos atrás, eu fiz isso porque eu comecei a ver uns filmes e, primeiro, gostar muito de alguns filmes, ou talvez não gostar tanto, mas encontrar nas redes sociais amigos e conhecidos brigando sobre, né? Tipo, eu adorei esse filme e vocês não entenderam nada, o pessoal tá dizendo que o filme é uma porcaria, ou então o contrário, né? Tipo assim, todo mundo acha que o filme é bom, mas o outro lado diz, não, esse filme é uma merda, vocês não sabem de nada. E, evidentemente, a gente toma partido. E começa a tretar, né? As famosas tretas. Dessa vez, eu vim trazer uma coisa para vocês que não tem nada a ver com ficção científica, mas talvez tenha um pouco de fantástico no meio, sim. E eu não provoquei nenhuma treta até agora. Postei hoje, no dia que eu estou gravando isso aqui, que é no dia 21 de abril, feriado, o, uh, no Facebook eu postei sobre a série Freud, a série alemã que está passando na Netflix já tem acho que umas 2 semanas. Essa série de cara, as pessoas começaram a falar mal e eu confesso que eu hesitei um pouco em assistir. Gosto muito de Freud, li Freud na faculdade, embora não tenha feito psicologia, eu fiz jornalismo, mas nas aulas de jornalismo antigamente você tinha a disciplina de psicologia, e eu acabei depois de um tempo para fazer meu doutorado, onde eu analisei umas questões de patologias do tecnológico. Eu comprei as obras completas do Freud, li vários textos dele, né, avulsos, evidentemente não li tudo, e tenho alguns livros sobre Freud, a biografia. Eu tinha a biografia do Ernest Jones, que era a primeira, né, que o Jones foi, né, conheceu Freud pessoalmente. Depois a biografia a mais considerada mais fiel, vamos dizer assim, é do Peter Gay. E alguns livros muito bons um deles eu vou falar daqui a pouco sobre isso aqui mesmo no programa, porque é necessário fazer um certo corte transversal na série. Mas por que essas pessoas não gostaram e por que isso até me afastou durante umas 2 semanas da série? Porque todo mundo disse, olha, a série ela é mentirosa, ela não é uma série biográfica, ela, ela distorce a biografia do Freud. Aí eu fiquei, opa, de fato, dito desse jeito, ninguém gosta, né? Eu não gostei, me senti incomodado. Falei, putz, cara, que chato, será que eu vou ver isso mesmo? Aí alguém descreveu o começo do filme, da série, que é a primeira cena, que é a cena em que o Freud está hipnotizando uma senhora, só que dali a pouco você descobre que é uma fraude. Ele não está hipnotizando coisa nenhuma, ele tá combinando com ela que ele vai fazer uma apresentação no colégio de medicina, lá no do sanatório onde ele trabalha, porque ele quer provar a teoria dele de que a hipnose realmente funciona, é efetiva para tratar terapias, para tratar pacientes. Ao invés de terapias como terapias que eles vão fazendo de medicamentosas ou de certos. Ainda não existiu choque, mas eram algumas coisas de choque, entre aspas, à base de aumentar a temperatura do paciente, coisas que podiam provocar a morte ou um desconforto físico próximo da tortura. E Freud sempre foi contra isso. Isso é uma coisa da biografia dele. E aí ele coloca, ele aprende sobre hipnose, mas na biografia dele não tem nenhuma situação dessas, que ele fraudou alguma coisa. Então, realmente, eu acho muito compreensível, principalmente psicanalistas e psicólogos que tenham visto e dito, não, isso é uma fraude, isso é uma mentira de lavada, eu não vou ver essa série. Só que depois eu comecei a ver outros amigos verem a série e dizer, olha, a série tem problemas, mas ela é uma série interessante, porque ela bota muita coisa fictícia mesmo do Freud, mas é assumido que é fictício. E eu comecei a me perguntar se ali não seria um caso justamente de algo que faz parte da ficção científica, da ficção fantástica, mas que as pessoas não costumam atribuir a essas coisas, não costumam juntar Lé com Cré,
como se dizia antigamente. E o que eu estou falando? Estou falando, por exemplo, de história alternativa ou de história secreta. E o que são essas duas coisas? História alternativa, acho que vários de vocês já sabem, é aquilo, por exemplo, que é uma história, quando a história, com H maiúsculo, é narrada no filme ou no livro de maneira diferente da que aconteceu no nosso universo. Por exemplo, O Homem do Castelo Alto, onde, né, de Philip K. Dick, que virou a série da Amazon, que mostra uma realidade paralela à nossa, ou seja, ela não é mais a nossa, porque na Segunda Guerra Mundial os nazistas ganharam a guerra ao invés dos aliados. E isso já gerou uma linha alternativa, né? E toda a história do livro do Dick, da série, que é uma adaptação muito diferente, mas muito fiel na essência, derivam disso. É, o meu livro Back in the USSR é, em parte, história alternativa, porque te conta uma coisa que teria acontecido com John Lennon, que teria morrido, mas depois teria sido ressuscitado. E ele mistura com elementos ficcionais mesmo, né? Como o Frankenstein, o monstro de Frankenstein. Aí é mais ou menos como Penny Dreadful, a série, né? Que passou na Netflix também, que justamente brinca com o ficcional, pegando o ficcional e jogando no mundo real. Ou seja, e o que aconteceria se o monstro de Frankenstein fosse verdadeiro, se Jekyll e Hyde fossem verdadeiros, se Drácula tivesse existido de verdade, e vai jogando tudo isso aí numa série. E tem o conceito de história secreta. E o que é história secreta? A história secreta, como o nome diz, é aquela que a gente nem sabia que tinha acontecido, mas aconteceu. Isso é muito fácil quando, por exemplo, você vai pegar uma biografia de alguém e na biografia você descobre, por exemplo, que existe um pedaço da época da pessoa, um fragmento que não está claro, que sumiu, né? Que desapareceu. É, Vou dar um exemplo muito simples. Tem uma novela de ficção científica chamada The Hemingway Hoax, que seria a farsa Hemingway, do Joe Haldeman, que é uma novela pequenininha, muito divertida, que se baseia num fato real. O fato real Hemingway escreveu um livro quando estava começando sua carreira de escritor e ele perdeu o manuscrito desse livro a bordo de um trem. Isso é verdade, isso consta da biografia dele. Não se sabe ao certo, eu não lembro se biograficamente se diz qual é o nome desse livro, mas não se sabe o conteúdo do livro. E é claro que o Haldeman brinca com a possibilidade de que esse livro tivesse sido resgatado. Aí ele coloca ficção científica, coloca alienígenas, viajantes do tempo, aí uma coisa que depois, para quem não curte, perde a graça. Mas poderíamos ter imaginado uma história de espionagem, em que de repente alguém sem querer tivesse roubado o livro do Hemingway achando que era um documento de espionagem de um outro país, por exemplo, né? E isso dá origem a uma série de confusões e aventuras, incríveis aventuras, tipo Sessão da Tarde, onde, no fim das contas, talvez o manuscrito fosse se perdido do mesmo jeito, mas nós, leitores ou espectadores, teríamos ficado sabendo o que aconteceu naquele fragmento de história que nos foi negado no mundo real. Com o Freud, da Netflix, parece acontecer a mesma coisa. Se você conseguir passar por cima dessa pequena cena inicial, que realmente não consta de nenhuma biografia, e para todos os efeitos é uma cena falsa, e não aconteceu mesmo. Agora, chamar de mentirosa eu acho complicado, porque é uma obra de ficção. Toda ficção é uma mentira. Mesmo documentários que não são ficcionais, mesmo livros, histórias biográficas, mesmo cinebiografias. Vão mentir, vão falsear, vão mudar a ordem dos fatores. Pegar, por exemplo, Bohemian Rhapsody do Queen, que é um filmezinho legal, divertido para quem é fã do Fred Mercury, mas é um filme cheio de inconsistências. Inclusive a coisa do eles querem botar começo e fim como o show de Wembley do Live Aid como sendo o marco da carreira do Fred Mercury, que nunca foi. O Fred Mercury declarou várias vezes que o marco da carreira dele foi o Rock in Rio 85. E quem vê o filme de novo vai prestar atenção que o Fred Mercury, o show dele não é falado, ele é colocado uma banda de áudio enquanto ele está falando com a namorada dele, ainda sem bigode e cabelo comprido. Ou seja, eles colocam o Rock in Rio como teria acontecido no final da década de 70. O que é uma coisa absurda, porque foi um show gigantesco que o mundo inteiro assistiu. Então aí sim, eu acho que é uma coisa mentirosa porque não serve a propósito nenhum. Serve a propósito de self-serving, como se diz em inglês. Vai dizer que o Fred Mercury é produto britânico, então tem que se jogar ali na Inglaterra e só que está na Inglaterra, no máximo dos Estados Unidos, vale de alguma coisa. Não. Aí realmente você está dizendo para todo mundo que você está contando a história biográfica e você joga uma informação distorcida.
No caso do Freud na Netflix, eu não vi nenhuma chamada para a série. Mas amigos já me disseram que a chamada que teve da Netflix foi dizendo que eles já começam falando o que aconteceria se. Ora, essa frase é a frase que diz claramente que você está vendo história alternativa. Algo que não aconteceu, mas poderia ter acontecido. E por que eu falo de história secreta? Se a própria Netflix dá a entender, sem usar o termo, que é história alternativa. Porque o que acontece é, não vou tentar não dar spoilers aqui, mas a partir de agora, é, fiquem atentos, eu vou tentar dar uns avisos aqui, não sei se vou conseguir, mas eu vou tentar dizer o seguinte para vocês, sem realmente dar spoiler. A série fecha com uma clara demonstração de que tudo que aconteceu, de alguma maneira, vai ficar bloqueado. Os acontecimentos, as testemunhas, quem não morre, aí eu não vou falar nada, que está vivo, é forçado pelas circunstâncias, eu não vou dizer também de quem, a se calar e não dar testemunho do que aconteceu naquele período da vida do Freud. O próprio Freud vai ser obrigado a se calar. E a partir do final da série, na última cena do último episódio, já deixa claro que agora nós vamos conhecer a biografia do Freud de verdade. Tudo que aconteceu até agora foi um hiato que pode ser fantasioso ou pode simplesmente ser parte de uma coisa conspiratória, escondida, para ninguém saber o que aconteceu, porque era muito perigoso para as pessoas envolvidas que essa informação fosse liberada. E eu achei muito bacana. A série tem uma série de problemas, não é uma série sem defeitos, tem muitos defeitos. Eu acho que o principal defeito para mim, mas eu acho que certamente tem mais, é, por exemplo, o personagem do Arthur Schnitzler, que é um amigo do Freud. Eu não acho que ele tenha sido amigo na vida real, acho que talvez vocês tenham se conhecido, mas amigos do peito parece que eles não eram. E o Schnitzler, não sei se vocês lembram disso, quem aqui já viu o filme De Olhos Bem Fechados, o último filme de Stanley Kubrick, vai lembrar que é baseado num livro do Schnitzler chamado Breve Romance de Sonho. E Schnitzler é um cara meio que proto-surrealista e adorava a questão dos sonhos. Se eu não me engano, o Freud comenta ou analisa alguma coisa do Schnitzler, se não me engano, esse próprio livro mesmo. Mas o filme bota eles como dois amigos, pela Viena de 1881, mais ou menos, se eu não me engano. E é legal, porque eu pensei, putz, legal, o personagem do Smith é interessante, o ator faz um cara bem sibarita, aquele cara que gosta de beber, se drogar, gosta da sacanagem, né? Mas chega na hora, o personagem de repente some no episódio 2, só volta depois no 6, não participa, não faz nada, acho que pra mim foi uma decepção, porque eu falei, puxa, eles tinham tudo pra botar aqui, jogar esse cara no meio e fazer esse cara se embrenhar na questão dos sonhos junto com Freud. Aí talvez eles não quisessem exagerar na ficção de botar o cara como sendo influenciador do Freud de alguma maneira. Mas podiam ter ficcionalizado mais ainda isso, mas não resolveram não fazer. A história é o seguinte: o que acontecem três tramas paralelas, uma envolvendo uma conspiração da Hungria para matar o imperador da Áustria, porque lembrem-se que era a época do Império Austro-Húngaro, só que Austro-Húngaro porque a Áustria ocupou a Hungria, né, e ocupava política e culturalmente a Hungria. E os húngaros tinham um movimento de resistência subterrâneo razoavelmente forte. Daí tem um casal de um conde e uma condessa que fazem um grande plano. Isso está no começo da série, tá? Não chega a ser um spoiler. Só que eles usam uma filha adotiva, que é a Fleur Salomé, que é uma médium. E essa médium vão fazer sessões espíritas na casa deles, na mansão deles, para atrair pessoas inclusive atrair o filho, né, o príncipe herdeiro, o filho do imperador, que eles querem jogar o filho contra o pai. E aí, você tem uma trama muito legal que não depende do Freud. Então é bacana porque o foco não é só no Freud. Ao mesmo tempo, começa a ter assassinatos e suicídios que você percebe que de alguma maneira estão interligados. Essa parte ficou um pouco confusa. Eu acho que realmente faltou um tratamento melhor de roteiro ali, porque algumas coisas parecem um pouco gratuitas nisso tudo. Mas é um pequeno novelo que ao longo dos episódios vai se desenrolando e você vai entendendo e percebendo até que essa coisa aqui e essa outra aqui não fazem muito sentido, mas ok, é só botar de lado, como o Schnitzler, e que você vê a série. Então, já estou deixando claro que eu percebo sim que o roteiro tem defeitos e limitações. Agora, tem uma outra parte, quer dizer, a parte do Freud, a parte do Império Austro-Húngaro e o oficial Kiss,
que é um ex-soldado do Império que virou policial e ele vai investigar esses assassinatos. Só que isso vai levar ele num caminho pessoal, né? De embate contra um ex-oficial dele que é um dos suspeitos de assassinato. Isso vai gerar mais uma trama paralela. Então isso é muito bacana porque você vê o Zeitgeist, né, quer dizer, o espírito do tempo na época, que é uma sociedade puritana, reservada, tem a questão do homossexualismo também, da homossexualidade, desculpe, que aparece na história, que ela também ela é negada, ela é sonegada, porque é o que se fazia na época. Ao longo da série vão sendo dando pistas no próprio Freud das questões internas dele com relação à origem judaica, com relação à namorada, a Marta, né, a noiva com quem ele quer casar, mas ainda não consegue, a Marta está em outra cidade. O envolvimento dele com a médium, porque é claro que ia rolar alguma coisa na série com relação a isso, mas a própria dificuldade dele de aceitar e de entender o desejo dele pela médium, quando ele também tem desejo pela Marta, isso é deixado claro na série. E a questão de matar o pai e trepar com a mãe. Isso é dado na série, da parte dele para os pais. Então isso é muito interessante, porque para mim só abrilhanta o grande intelecto que foi Freud. A história de modo nenhum prejudica a fruição da biografia real do Freud. Se a gente quiser pegar dois exemplos ficcionais para tentar justificar essa série, ela não precisa de justificativa, nem precisa que eu a defenda. Mas eu estou particularmente generoso esses últimos dias, não estou a fim de tretar com ninguém, então eu vou apresentar dois exemplos aqui, dois exemplos de caso que poderão servir a vocês de orientação para a gente poder entender um pouco mais o universo freudiano e o universo para-freudiano, ou seja, além de Freud, que se aglomera e se agrupa em explicações possíveis para histórias ligadas a Freud. O primeiro exemplo é o livro de Nicholas Meyer, The 7% Solution, onde Sigmund Freud trata o vício de cocaína de Sherlock Holmes, levado pelo Watson. E evidentemente, os dois vão resolver juntos um assassinato em Viena daquela época, né, da virada do final do século XIX. Esse livro virou filme depois, muito bom. E eu recomendo fortemente a leitura desse livro, saiu em português, Solução 7%. O Maier, inclusive, é um Sherlockiano de primeira, ele há pouco tempo publicou, ano passado, publicou um outro romance Sherlockiano. Vale a pena ler. Posso falar dele outro dia se vocês quiserem. Mas isso aqui é ficcional, tá? Então, na verdade, todo mundo tá brincando, pô, então nós temos aí Sherlock Freud. É isso, Sherlock Freud. Mas eles não imitam o Sherlock Holmes. Ele faz o Freud, o Sigmund Freud. Eles são muito coerentes, os criadores da série, com botar o Freud não agindo como um Sherlock, mas agindo como um psicanalista, tentando racionalizar, entender a questão da mediunidade da Flair, que para ele não é nada de mediunidade, é uma questão de autossugestão, de hipnose, mas a gente não tem certeza, então é legal a série mostrar e vou deixar que vocês tirem suas conclusões. Mas ao mesmo tempo a série foca bastante na questão científica do Freud. E outro livro que eu gostaria muito de recomendar a vocês, que é um dos meus livros preferidos, eu estou sempre relendo, vou tentar reler agora esses dias, que é o famoso Freud, Pensador da Cultura, do Renato Mezan. O Renato Mezan foi meu colega de PUC, não na mesma época, né? Foi professor muito antes de mim. E esse aqui, esse tomo maravilhoso, que tem 700 e poucas páginas, é o resultado do doutoramento dele, em que ele fez em parte na França, lá nos antigos, lá no clínicas do Charcot, para traçar a origem intelectual do que a gente conhece do Freud hoje. Para mostrar o seguinte: ninguém desenvolve o complexo de Édipo e o complexo de Electra, por exemplo, entre outras coisas, do jeito que ele formulou, sem entender de cultura, filosofia, mitologia. Ele coloca que o Freud é um filósofo e é um pensador cultural. E ele se vale de muitos elementos da cultura. Ou seja, ele não é endogâmico. Para ser um inovador, vamos falar uma palavra que eu detesto hoje em dia, mas ela é válida no caso do Freud, ele foi um inovador, foi um trailblazer. Ele abriu caminhos no pensamento, na área dele, e nos ajudou. Dizem que existem 3 pessoas no século XIX que ajudaram a humanidade a se enxergar de maneira diferente e tirá-la do eixo antropocêntrico demasiado em que ela vivia, que foram Darwin,
Marx e Freud. E eu concordo. Podemos fazer outras considerações com outras pessoas, inclusive com pensadoras mulheres que a gente ignora, né? Mas vamos deixar isso para outra oportunidade. Depois, quem quiser, a gente pode tentar dialogar sobre isso. Aqui é só para falar do Freud, para fechar, para dizer o seguinte: entendo e me solidarizo com pessoas que não gostaram da série por acharem que ela era ficcional demais e mentirosa. Porém, fica aqui a minha sugestão. Leiam um Mezan, leiam um Pensador da Cultura. É, é, a maioria de nós hoje em dia, de nós, eu me coloco junto com vocês nisso, a gente não tem um décimo da cultura que esse cara tinha. Ele viveu num período muito bonito da história, muito rico, que é a Viena fin de siècle, virado do século XIX para XX em Viena, onde se tinha uma questão cultural fortíssima. O Freud vive na mesma época de vários pintores e elementos clássicos da cultura. Outra também pessoa também que viveu na Viena fin de siècle, era bem jovenzinho, bem mais jovem que o Freud, foi a Wittgenstein. Então você tem a filosofia alemã também está ali representada, a alemã austríaca, né, ali naquele período. E assim, é tão bacana você ver que um trabalho que, no meu entender, não tem nada de demeritório do Freud. Eu acho que falta também ao espectador conhecimento, material intelectual para distinguir realidade de ficção, fato de ficção, e entender que você pode fruir disso e entender os elementos todos que estavam ali. Tem amigos que já me apontaram também na web, mas a questão da mediunidade e do ocultismo era muito comum naquela época, no final do século na Europa. Isso é verdade, é verdade. Então, assim, os criadores da série fizeram um trabalho fenomenal de fazer isso. Deixa eu até ver se eu pego aqui o nome deles, porque eu não, né? Eu estou falando muito aqui, né? O Marvin Kren, que é o criador, né? Que foi diretor e roteirista também da série, fez um trabalho excepcional. E os atores, nossa, Robert Finster, eu não conhecia nenhum deles, tá? Robert Finster, que faz o Freud, Ella Humph faz a médium Fleur Salomé, e Georg Friedrich faz o inspetor Alfred Kiss. Os três fazem vários filmes. Eu sei que a Ella Humph está no filme Raw, que está na Netflix também. E os outros dois, o Finster e o Friedrich, trabalharam num outro filme chamado Krieg, que é muito elogiado, eu nunca vi. Mas já vou correr atrás e espero que vocês façam o mesmo. Os atores estão muito bem e estão muito. Eu me convenci de que o Finster era o Freud. Fisicamente eles têm algumas poucas semelhanças, bem poucas. O Finster, até onde eu posso ver, parece mais alto, do pouco que eu conheço do Freud, e mais bonitão, né? E é muito convincente na tentativa dele de fazer um Freud realmente preocupado com a pessoa e preocupado consigo mesmo. Uma coisa que também se fala muito na biografia do Freud é que Freud era um cara que tinha uma saudável arrogância, não tanto a ponto de cegá-lo para tudo ao redor, mas ele era um homem que ele tinha certeza que ele poderia contribuir para a história da humanidade de maneira muito ativa. Ele tinha certeza disso. E o personagem do Finster ali, o Freud do Finster, é a mesma coisa. Ele é um cara que tem uma certa arrogância, mas também tem a síndrome do impostor nele, tem essas preocupações todas que todo humano tem. Eu acho que o que eu falei agora há pouco, que já falei bastante, né, empolgado, porque realmente eu gostei da série. Eu consigo ver uma série que tenha problemas de roteiro, desde que os problemas de roteiro não destruam a história e não destruíram. Vocês podem ver sem susto. E eu recomendo fortemente que vocês vejam Freud da Netflix. Obrigado pela atenção e até o próximo programa.